Hola chicos, ¿qué tal? Espero que todos estejam bem, sim? Bom pessoal, nós passamos aí 2 semanas revendo o nosso TD, espero que todos tenham compreendido, tá? E agora a gente retorna para o nosso conteúdo, tá? Hoje nós vamos ver um tipo de verbo que é chamado pretérito perfeito composto de indicativo, tá? O que esse verbo ele vai expressar? Este tempo se usa para expressar acontecimentos passados que guarda relação com o momento presente, tá? Então, nós vamos utilizar esse tempo verbal aqui para a gente se referir a uma ação passada, tá? Porém, que ainda tem relação com o presente. E por que composto? Porque eu vou utilizar dois verbos para poder expressar corretamente esse tempo verbal. Aí aqui na primeira frase já nos dá o exemplo. Esta semana me he encontrado 3 vezes com Roberta, tá? Então a gente percebe aqui que as frases ela traz também um marcador temporal. Então é outra característica das frases que usam esse tempo verbal, é você usar também um marcador temporal. Dizer quando foi esse passado. Foi ontem, ayer, foi anteontem, anteayer, semana passada, mês passado, ano passado, hace uns anos, tá? Então, só recordando aqui que sempre para conjugar a gente vai precisar dos pronombres personais, né? Então tenho eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, tá? Então, como é que eu vou formar aqui esse tempo verbal? É obrigatório o uso de dois verbos. Um verbo ele é fixo, ou seja, sempre eu vou utilizar ele, tá? E o outro verbo eu posso usar qualquer um, contanto que ele esteja no particípio, tá? Então, o primeiro verbo eu conjugo, vai ficar yo, que é o verbo haber, não é? Então vai ficar yo, e, tu, has, ele, ella, usted, ha. Nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellos, ustedes, han, tá? Então esse verbo aqui ele vai ser obrigatório o seu uso, tá? E o particípio, tá? É quando o verbo ele acaba, nós temos 3 tipos de conjugação. Nós temos as conjugações em AR, em ER e em IR. Para que os verbos regulares eles fiquem no particípio, quando ele é acabado em AR, o final tem que ser ado. Por exemplo, hablar, hablado, bailar, bailado. E quando acaba em ER ou IR, o final é ido. Por exemplo, vender, vendido, partir, partido, tá? Então temos aqui esses verbos que foram colocados já no particípio. Hablado, bebido, partido, visto, né? Então o visto aqui ele é irregular, o puesto também é irregular e abierto também é irregular. Então a gente tem os primeiros 3 verbos regulares e os outros 3 eles são irregulares, tá? Então agora lendo completo. Yo he hablado, tú has bebido, él ha partido, nosotros hemos visto, vosotros habéis puesto, ellos, ellos, ustedes han abierto, tá? Porém, como eu falei, é característica desse tipo de verbo utilizar um marcador temporal, ou seja, dizer quando aconteceu. Então temos aqui marcadores temporales que se usa com o pretérito perfeito composto de indicativo. Tudo isso quer dizer o quê? Eu vou dizer quando foi que aconteceu, tá? Uma ação que não acabou lá no passado, ela ainda tem influência no tempo presente, tá? Então eu posso utilizar este ano, esta semana, hoje, não é? Nunca, já, sempre, este mês,
hasta ahora, até agora, todavía no, ainda não, esta mañana, a las 2, por ejemplo, alguna vez, jamás, esta noche, ultimamente, hace um rato, toda subida, tá? Vamos seguir. E aqui eu trouxe este diálogo que tem no livro de vocês para que a gente exercite a leitura, tá? Então eu vou fazer a leitura bem devagar, despacito, e vocês vão acompanhando aí comigo, tá? Então, buscando informações sobre deportes, tá? Então temos um diálogo aí entre Paola e a recepcionista. Paola: Olá, senhor. ¿Podría darme información sobre los deportes que se practican aquí? Novamente. Hola, señor. ¿Podría darme información sobre los deportes que se practican aquí? Sí, claro. Ofrecemos clases de baloncesto, tenis, natación, balonmano y también fútbol. ¿Cuáles son los días de las clases de yoga? ¿Cuáles son los días de las clases de yoga? La práctica de yoga ocurre los lunes a viernes, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Algo más? ¿Cuánto es y cuál es la forma de pago? Cuesta 80 euros al mes. Se puede pagar con tarjeta de crédito, cheque y dinero en efectivo. ¿Qué documentos y exámenes hay que hacer para ingresar? Rellene esta ficha con sus datos personales. Aqui está. Gracias. Então, se você não conseguiu acompanhar, você volta aí o vídeo e tenta, tá? Também estou deixando aqui a nossa atividade proposta. Um grande abraço